Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alan Assad e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você realiza uma montagem básica dentro do SolidWorks. Então vamos trabalhar no ambiente de modelagem para criar algumas peças de um motor automotivo e posteriormente vamos trabalhar na montagem definindo os contatos. Então, antes de iniciar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de curtir esse vídeo. E lembrando que nas nossas redes sociais a gente toda semana posta um conteúdo novo no Instagram, no Facebook, no YouTube e toda quarta-feira eu abro um espaço para perguntas no Instagram referente a modelagem 3D, simulações no SolidWorks. Então não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais e bora para a aula. Bom pessoal, iniciando aqui então mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou mostrar como a gente consegue, por exemplo, realizar esse tipo de movimento aqui, certo? Então, a gente vai desenhar agora, vai modelar essa caixa aqui, né, que serve de apoio, e esse sistema aqui, essa montagem, faz parte aqui, a parte inferior é a parte de um virabrequim de carro, né? Aqui é a biela e aqui é a cabeça do pistão. E para esse sistema funcionar, né, aqui eu reduzi para uma parte só do virabrequim, né, como se fosse um motor monocilíndrico. Então aqui, para esse motor rotacionar, ele precisa ter um suporte de mancal, né? Então essa caixa aqui, ela tem dois lados. Eu desenhei uma parte só dela para a gente poder estar analisando o movimento. Então, na aula de hoje, vamos modelar essa caixa aqui, aprender a tirar uma peça da área de modelagem e trabalhar na área de montagem, e aí eu vou introduzir o conceito de montagem, explicando de uma forma básica, né, como realizar essa montagem aqui para conseguir realizar esse tipo de movimento, certo? Então, vamos dar início. Vamos começar agora modelando essa caixa aqui, que serve como apoio para o sistema. Bom, então aqui é a área de trabalho do SolidWorks, certo? E para a gente começar a modelar aquele suporte, esse mancal aqui, né, eu quero que vocês parem agora e analisem como que vocês começariam a modelar essa caixa, né? Então tá, a gente vai começar a modelar essa caixa, né? Então para começar a modelar ela, eu vou selecionar o meu plano frontal, né? E aí, a partir do momento que eu selecionei o plano frontal, eu vou só centralizar ele aqui na minha vista, certo? Agora, para começar a trabalhar no meu plano frontal, eu venho em Sketch e agora eu vou selecionar a ferramenta de trabalho. Então, a princípio, vamos começar a realizar um círculo, né? Um círculo de 50 milímetros de diâmetro, e eu vou definir esse círculo como uma equação. Por que como equação? Porque se precisar alterar esse diâmetro, a gente já consegue acessar, né, essa alteração de uma forma fácil. Então começo agora fazendo o círculo, que seria essa parte aqui, né, do nosso modelo. E agora eu vou começar a desenhar essas linhas aqui. Então para desenhar as linhas, vamos selecionar uma linha, centralizar aqui no nosso círculo e vamos fazer uma linha para baixo e uma linha para cima. Pronto. Agora eu vou definir as dimensões dessa linha, né? Então aqui eu vou definir como igual a 60 milímetros. E agora eu vou adicionar uma relação com a linha superior. Então vou clicar nessa linha, segurar CTRL com essa linha, e aqui na minha área de propriedades, né, de adicionar as relações, eu vou adicionar a relação igual.
Pronto, nosso modelo está definido. Nosso sketch, pode ver que todas as linhas estão pretas, e é porque ele está totalmente definido, né? Então agora, vamos, a partir desse centro aqui, vamos puxar uma linha, um círculo, até coincidir com essa linha, ou seja, vamos ter um diâmetro de 170 milímetros. Ele vai dar esse aviso aqui, né? Por quê? Porque como o nosso sketch já está totalmente definido, ele fala aqui que não tem como adicionar, não tem como assumir como verdade essa relação, mas tem como adicionar ela como leitura. Então eu vou aceitar, eu vou dar um OK. Repara que ela ficou cinza, né? Ou seja, a nossa relação está apenas para leitura. Então tá, feito isso, eu vou desenhar uma linha para a direita. Eu vou desenhar uma linha para a esquerda com um comprimento de 70 milímetros. E agora eu vou descer uma linha coincidente com o meu círculo. Pronto. Feito isso aí, agora eu venho na ferramenta Trim, que é cortar, né, aparar a entidade, e vou cortar, e vou separar o esboço que eu não quero. Pronto. Cortei agora as partes que não me interessam. Vou dar um OK. Agora repara que basicamente a gente já tem o nosso esboço, né? Já tem o nosso esboço. Eu vou sair agora do esboço, certo? E vou agora abrir aqui a nossa montagem. Então aqui na montagem a gente tem esse esboço aqui, né? E aí a gente precisa agora medir para ver o quanto a gente vai extrudar aquela peça. Então aqui em avaliação, eu tenho a ferramenta de mensurar, de uma régua onde eu consigo medir, né, essa distância. Então venho essa face, dou um clique nela e dou um clique nessa face. Bom, a distância é 56 milímetros, certo? Então eu volto lá no meu esboço, venho em recurso, ressalto por base extrudado e vou selecionar o meu esboço. Bom, 56 milímetros e dou um OK. Pronto, agora a gente tem a nossa peça maciça, né? Agora o que a gente precisa fazer para obter essa casca aqui, né? Para obter esse vazio aqui no nosso modelo. Bom, para obter o vazio, a gente vem aqui em recurso, tem uma ferramenta chamada casca, shell, né? A gente vai selecionar ela e agora ele pede aqui nos parâmetros para a gente selecionar quais são as faces que a gente quer realizar essa casca. Então vou selecionar essa, com Ctrl selecionado essas aqui, né? E eu quero uma casca de 2 milímetros. Então vou selecionar, vou definir aqui como 2 milímetros. Pronto. Agora repara que eu não estou conseguindo ver essa casca. Claro, você precisa vir aqui nessa caixinha e mostrar uma visualização e selecionar ela. Pronto, agora ele está te mostrando como vai ficar, como vai ser feita a casca e você confirma. Olha, agora que interessante, eu tinha um modelo maciço e agora, a partir do modelo maciço, eu criei a minha peça como chapa, né? Como se fosse isso aqui uma chapa, essa outra chapa e essa parte aqui outra chapa, certo? Agora, voltando aqui na nossa montagem, repara que no nosso modelo tem uma tampa aqui em cima. Então, a gente agora vai tirar essa tampa. Bom, para tirar a tampa, a gente vai trabalhar aqui nessa face. Então, vou clicar com o botão direito, selecionar o sketch e agora eu consigo trabalhar nessa face. Então, vou aqui em sketch, selecionar o retângulo de canto, selecionar esse ponto aqui e vou realizar um retângulo aqui. Pronto. Agora, como que eu faço para conseguir alinhar essa linha com essa linha aqui? Eu clico nessa linha, Ctrl
seleciono essa linha e agora eu seleciono a opção colinear, que é a mesma coisa que mesmo centro. Ao selecionar, agora eu tenho um retângulo definido aqui, eu venho em recurso e corte extrudado. Pronto, ele vai fazer o corte e eu dou um OK. Perfeito. Então agora a gente já tem basicamente o nosso modelo, né? E só vai ficar faltando essa parte aqui que seria, que faz a função do mancal, né? Então, para desenhar essa parte, vamos selecionar essa face e vamos agora trabalhar em cima dessa face. Para trabalhar em cima dessa face, o que eu preciso fazer? Botão direito e vou selecionar o Sketch. Pronto. E agora eu vou selecionar essa linha com Ctrl. Selecionei essa linha. Agora aqui em Sketch eu tenho a opção de Offset da entidade. Então eu vou selecionar esse Offset. E aqui agora eu seleciono a espessura que eu quero do meu mancal, né? Então vou continuar com 10 milímetros. Eu vou trabalhar com uma espessura de 10 milímetros. Vou dar um OK. E agora, para a gente conseguir extrudar essa peça, né, esse mancal, eu preciso fechar o meu esboço, né? Só tenho essa linha aqui. Então, para fechar o esboço, como que eu faço? Eu venho aqui em Sketch, vou selecionar o círculo e vou desenhar esse círculo. Agora eu vou selecionar a linha e vou conectar a linha para fechar o esboço. Agora eu retorno com a ferramenta de aparar entidade e corto o que não me interessa. Pronto, agora ó, todo o meu sketch está definido. E eu venho aqui agora, vou confirmar aqui na parte superior direita. Venho em recurso, ressalto por base extrudado. E agora vou definir como 39 milímetros. 39 milímetros e dou um OK. Pronto. Agora, você deve estar perguntando, mas aí precisa fazer a mesma coisa para o outro lado? Não, não precisa. Como que a gente vai fazer essa parte? Eu vou centralizar a minha peça e vou desenhar um plano aqui no meio. Eu vou fazer um plano, né? Porque a peça ela é simétrica, então eu consigo fazer isso. Então eu vou desenhar um plano e a partir desse plano de referência eu vou espelhar esse recurso aqui para o outro lado. Então como que a gente faz isso? Eu já vou selecionar essa face aqui, né? E vou selecionar aqui, ó, esse plano, que é o plano frontal, que é aquela face que está ali, certo? E agora, para eu trabalhar esse plano, como que eu faço? Eu venho em recurso, geometria de referência, plano. Ele já reconheceu o meu plano e agora aqui ele está perguntando qual a distância, ele está pedindo qual a distância que eu quero esse plano dessa face, certo? Então, vou centralizar aqui. Então ele está perguntando qual a distância que eu quero meu plano dessa face. Bom, a gente sabe que dessa face aqui até essa face tem 56 milímetros. Para o plano ficar na metade, como que eu faço? 56 dividido por 2, 28 milímetros. Vou confirmar e agora simplesmente eu venho aqui em espelhar, né, o comando mirror. Agora aqui no comando espelhar, ele pede aqui uma face ou um plano de referência para eu espelhar um corpo ou a superfície, face, né? Então, primeira coisa, selecionar a nossa referência, vai ser esse plano. Agora, ele está pedindo para selecionar um corpo, um recurso, né? Como que a gente faz? Eu posso clicar aqui e ele já vai reconhecer e vai espelhar. Ou eu posso, nessa seta superior, eu posso ativar o meu recurso.
eu venho aqui, ó, no recurso que a gente criou e clico. Pronto, ó, ele já criou aqui e eu dou um confirmar. Pronto, simplesmente assim ele fez agora a nossa peça. Agora, essa peça aqui que serve como nosso mancal está pronta. Agora, a biela, eu quero que vocês treinem, né? Então, para vocês treinarem, o que eu fiz? Eu passei as dimensões para a folha de desenho. E aí, nessa folha de desenho aqui, né, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem desenhar a biela, tá? E aí, se vocês não conseguirem, podem tirar dúvida comigo no Instagram, no WhatsApp, né? Mas eu quero que vocês treinem o desenho dessa biela aqui, tá? Então aqui está o desenho, vocês pausem o vídeo e eu vou dar continuidade aqui à nossa modelagem. Pronto, agora que eu fiz essa peça aqui, a gente vai trabalhar no ambiente de montagem. Como que a gente faz então, a partir de uma peça aqui no SolidWorks, como que a gente começa a trabalhar naquele ambiente de montagem? Bom, primeira coisa, eu tenho que salvar minha peça. Então eu vou aqui em File, salvar como, vou selecionar minha área de trabalho, vou criar uma pasta aqui, aula 5, e vou colocar suporte virabrequim. Salvei. Ó, mudou o nome aqui em cima. Agora eu consigo vir em File e abrir a montagem, criar a montagem a partir da nossa peça. Eu vou selecionar essa opção. Pronto. Agora, esse ambiente aqui é um ambiente de montagem, tá? O que eu vou ensinar aqui são comandos bem básicos, né? Porque eu pretendo ainda fazer vídeos avançados, vídeos com movimentos, estudo de movimento, né? Então aqui, agora a gente está no nosso ambiente de montagem, e sempre que você abre o seu ambiente de montagem, ele vai aparecer aqui nessa aba esquerda lateral, né? Que é a área de trabalho de montagem, aonde a gente trabalha importando as peças. Então, como eu acabei de salvar o nosso documento, a nossa modelagem, ele já aparece aqui para mim. Então, ó, repare que no meu mouse tem um desenho de um modelo 3D. Então, só preciso clicar na nossa área de trabalho e ele abre a peça. E agora eu vou apresentar rapidamente como que é essa interface de trabalho aqui na nossa área de montagem. Então aqui, na nossa parte superior, né, eu tenho a opção de inserir componentes, tenho a opção de criar as relações, né? Então aqui é onde eu crio os posicionamentos, né, coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concêntrico, né? Aqui eu tenho alguns posicionamentos avançados, que a gente vai ver um deles hoje, né? Aqui eu também tenho o mesmo comando que na área de trabalho de modelagem, então eu consigo um padrão linear, padrão circular, consigo também copiar, né, espelhar os componentes. Aqui eu consigo, um assistente inteligente de parafusos, né, de fixação, é mais avançado. Aqui eu consigo mover e girar o componente, mas antes de mover e girar o componente, o que eu tenho que observar? Ao clicar com o botão direito na minha peça, repara, ó, como aqui está float, ou seja, ele está fixo a nossa peça. Por quê? Sempre que tiver aqui flutuar, é porque é o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, flutuar, ó, ele está fixo, eu não consigo mexer minha peça aqui, ó, cliquei e não consigo arrastar. Então, botão direito, eu vou habilitar a opção flutuar. Agora eu consigo arrastar minha peça. Se eu clicar com o botão direito, vocês vão ver que está fixo. Ou seja, eu quero fixar, fixei, não consigo mexer. Então, eu vou deixar float. E agora aqui, na nossa mover componente, eu consigo tanto mover ou
girar, rotacionar o nosso componente, né? Bom, e aqui agora entra outros recursos bem parecidos também lá com a área de modelagem. Aqui a geometria de referência, né? Aqui é para uma vista explodida, por exemplo, né? Isso aqui a gente não vai estar trabalhando hoje. Então tá, agora que a nossa peça está aqui na nossa área de trabalho, né? Repara que, como que eu faço para deixar agora a nossa peça alinhada com algum plano? Então, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando, o primeiro posicionamento, qual que é? Ao passar, eu quero ficar nesse plano frontal, né? Então, eu quero que minha peça fique paralela ao plano frontal. Como que eu faço? Eu venho em posicionamento, e agora aqui eu tenho que selecionar duas entidades, né? Ou seja, eu vou selecionar aqui paralelo. O que eu quero paralelo? Essa face aqui com o que? Você tem que ter uma referência. Então eu vou selecionar, eu vou clicar na setinha e vou selecionar o meu plano direito, né? Que seria aqui olhando paralelo com a tela do computador. Pronto. Selecionei meu plano direito, dei um OK. Agora, qual é o segundo recurso que eu quero, qual é a segunda opção que eu quero mostrar para vocês? Repara que a nossa peça ainda está, não está ainda alinhada com a tela do computador. Então, mesma coisa eu vou fazer com a parte superior. Essa parte superior, eu quero paralelo. Com qual plano agora, né? Vamos ver como está a nossa vista. Então, agora com o plano de topo. Então, paralelo ao plano de topo. Pronto. Dei um OK. Feito. Agora, repara que aqui na nossa área de trabalho, eu tenho a nossa peça. E aqui agora ele criou uma caixa de posicionamentos. Então, quando eu clico nessa setinha para expandir a caixa, eu tenho todos os posicionamentos que foram feitos, né? Tanto essa face paralela com o plano direito, quanto essa face superior paralela com o plano de topo, né? Beleza. Agora, como que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na montagem. A gente vai modelar essa peça aqui. Eu falei que ia modelar só essa, mas para vocês conseguirem acompanhar, vamos modelar essa peça aqui. Bom, para modelar essa peça aqui, eu vou em File e vou criar uma nova peça. Pronto. Então, para criar aquela peça, eu vou começar com o meu plano frontal. O plano frontal, né? E vou começar agora fazendo aqui em Sketch 2 círculos. Então, fiz um círculo, vou fazer uma linha de centro e vou desenhar outro círculo. Bem simples. Então, o primeiro círculo, eu tenho um diâmetro de 29 e o segundo círculo, eu tenho um diâmetro de 64. Bom, essa distância aqui de centro, eu vou definir como 70 milímetros. E agora, repara que nosso esboço está todo travado, né? A gente definiu dimensões em todo o esboço. Então agora, como que a gente vai fazer? Selecionar a linha e vou desenhar uma linha aleatória aqui. Segurando Ctrl, eu vou selecionar essa linha com esse círculo e vou selecionar a opção tangente e vou dar um OK. Mesma coisa para esse círculo, Ctrl, pressionado esse círculo e opção tangente. Perfeito. Agora para tirar essa linha aqui, como aqui já está tangente, como que eu faço? Eu venho na ferramenta Trim, que fica em Sketch, ferramenta Trim, e vou dando um clique nessa linha. Mesma coisa no outro círculo. Dando um OK, agora eu preciso copiar essa linha para a parte inferior. Como que eu faço? Sketch
E aqui eu tenho a opção de copiar, né, de espelhar, desculpa. Então agora eu seleciono a opção de espelhar. Aqui, nas opções, né, ele pede o que eu quero espelhar. Então eu quero essa linha. E qual é a minha referência? A minha referência é o centro. Essa linha de centro. E dou um OK. Pronto. Agora ele criou o nosso círculo. E, novamente, com a ferramenta Trim, a gente vai excluir o que a gente não quer. Então, essa linha, vou excluir o que eu não quero. E ele fechou o meu esboço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ainda nesse sketch, eu vou desenhar um outro círculo aqui. Bom, e vou dar um OK. Sair do meu esboço. Bom, feito isso, como que a gente vai trabalhar agora? Agora, a gente vai em Recurso e a gente precisa dar um volume para esse sketch, né? Então, eu seleciono a opção Ressalto por Base e vou selecionar esse sketch, que vai ter 10 milímetros. Então, dou um OK. Agora que eu tenho a nossa peça, e agora eu preciso desenhar essa parte aqui, onde a nossa biela vai fixa. Então, para desenhar essa parte onde a biela vai fixa, eu vou abrir essa caixinha do nosso recurso, vou clicar com o botão direito no Sketch e vou clicar em Mostrar. Pronto, repara que tem o nosso esboço aqui que a gente desenhou, né? Então, selecionando esse esboço aqui, com ele selecionado, eu vou em Ressalto por Base. Eu não quero para esse lado, eu vou inverter e eu quero 15 milímetros. Então, feito isso, vou dar um OK. Ó, repara que o nosso sketch agora tem uma mãozinha aqui. O que significa? Significa que o nosso esboço está compartilhado. Qual é a vantagem do esboço compartilhado? A vantagem é que você agora consegue trabalhar. Quando alterar uma medida dessa peça aqui, ele automaticamente, se influenciar, ele altera essa peça aqui. Tá? E agora eu preciso fazer a mesma coisa para o outro lado? Não, não preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comando espelhar, né? Comando mirror, que é espelhar. Uma face ou um plano, então eu quero essa face. E agora o que eu quero espelhar? Eu vou habilitar minha caixinha e eu quero espelhar os dois recursos, né? E aqui eu vou habilitar a caixinha de geometria. Pronto, agora eu dou um OK e a nossa peça basicamente está criada. Certo? Agora, para finalizar, eu vou adicionar os fillets e depois vou fazer um ressalto aqui, que seria a parte para encaixar esse componente, né? Seria esse ressalto aqui. Eu vou realizar um corte para desenhar esse ressalto aqui. Então, eu vou medir essa peça aqui, 50 milímetros. Então, agora, vamos desenhar o fillet. Para desenhar o fillet, eu venho em Recurso, né? Opção Fillet, e aí eu clico nas linhas. Eu quero o fillet de 2 milímetros, né? Então, eu vou clicando nas linhas. Vou clicar em todas. Pronto, feito isso, vou dar um OK. Pronto, fiz o fillet. Aqui só tem que alterar. Eu coloquei um esboço aqui de 10
mas na verdade é 5 milímetros, tá? Então alterem aí. Pronto. Temos o nosso modelo e agora eu vou realizar aquele ressalto, corte extrudado aqui para encaixar a nossa peça que vai fixa no mancal. Então eu vou, para desenhar nessa face, botão direito, Sketch, e agora eu vou desenhar um círculo. Esse círculo ele vai ter 50 milímetros de diâmetro. E agora eu vou definir, clico nesse círculo, clico nessa linha e seguro Ctrl. E defino como tangente. Dou um OK, mesma coisa, clico na linha, no círculo, na linha e tangente. Pronto, feito isso, eu venho em recurso, corte extrudado e vou definir como 1 milímetro. Agora ele fez o nosso corte e eu vou agora copiar, eu vou de novo espelhar esse comando para o outro lado. Para fazer isso, como que eu faço? Eu preciso criar um plano, né? Então, eu já tenho esse plano aqui, vamos apenas medir qual é a distância daqui até aqui. Então, como que eu faço isso? Avaliar, pego, com essa ferramenta, eu clico nessa face e nessa face. Bom, eu tenho 30 milímetros. Então, eu seleciono o plano que eu quero. É esse plano que ele está na face. Agora eu venho em recurso e geometria de referência. Seleciono o plano. Ele está para o lado esquerdo. Eu vou habilitar a opção de inverter o lado e vou colocar 15 milímetros. Pronto. Agora eu tenho minha referência no centro da peça. Novamente eu venho em recurso, espelhar. Já selecionou o plano, né? E agora o que eu quero espelhar? Eu vou expandir a minha caixinha do modelo e vou selecionar o recurso que a gente acabou de utilizar. Repara que ele já mostrou o recurso do outro lado. E agora eu vou dar um OK. Pronto. O nosso contrapeso basicamente está pronto, tá? Agora eu vou salvar como na área de trabalho, aula 5, contrapeso. E dou um OK. Agora volto para minha montagem, tá? Como que eu faço agora para importar aquela peça? Eu venho aqui em montagem, inserir componente. Ó, como eu salvei já a peça, ele já aparece aqui para mim. Então, eu seleciono ele e clico aqui em qualquer lugar da minha área de trabalho. Pronto, então agora eu vou importar a biela. Como que eu faço? Inserir componente, vou procurar na minha pasta biela. E vou dar um Open. Certo? Feito isso, agora eu preciso importar o moente do virabrequim. O moente do virabrequim seria essa peça aqui, bem simples, vocês podem fazer. Para vocês desenharem ela. Ela tem um comprimento de 40 milímetros e um diâmetro de 50 milímetros, tá? Então, como eu já abri esse modelo aqui, vamos inserir componente e moente virabrequim. Ele já está aqui. Pronto, dei um clique. Agora eu tenho 3 peças soltas no meu espaço. Agora, para conseguir trabalhar e realizar os movimentos, eu preciso definir os meus posicionamentos. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou definir o posicionamento desse moente. Tá? Então, eu vou selecionar nessa face aqui, por exemplo, vou em posicionamento, eu quero ele aqui, nessa parte do mancal. Como que eu faço, então? Eu venho em concêntrico
né? Por que concêntrico? Ele tem o mesmo centro, eu quero que ele tenha o mesmo centro com essa superfície. Ó, repara que ele já praticamente encaixou aqui, né? Qualquer movimento que eu faça, deixa eu centralizar aqui, e vou fixar essa peça para ela não mexer. Bom, qualquer movimento que eu faça agora, ele só vai fazer nesse centro, porque a gente definiu como concêntrico. Agora eu preciso abrir de novo essa peça? Não. O que você vai fazer? Vai segurar Ctrl, vai clicar na peça e arrastar. Ó, repara que ele já criou o mesmo modelo. E ao passar aqui dentro do furo, né, ele, ó, repara o mouse ali, que ele está reconhecendo já que é concêntrico. Então, ao soltar, ele só pergunta aqui, pede para você confirmar se realmente é concêntrico. Então, é concêntrico que a gente quer. Eu vou dar um OK. Pronto, não precisa se preocupar agora com essa distância. A gente vai posicionar agora o nosso contrapeso. Como que eu vou fazer para posicionar? Então, eu vou selecionar essa face, posicionamento, e eu quero ela concêntrica com... Eu quero ela concêntrica com o nosso moente. Então, seleciono e dou um OK. Pronto. Ainda não está definida. E como que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar agora um posicionamento avançado. Como que seria esse posicionamento avançado? Eu quero simplesmente colocar essa peça exatamente no centro dessas duas faces aqui. Como que eu faço isso, né? Então eu venho aqui primeiro em posicionamento. Aqui os posicionamentos mecânicos, né, básicos. Então eu tenho agora os posicionamentos avançados. Eu vou habilitar essa caixinha. E aqui repara que eu tenho esse tipo de posicionamento aqui, que é largura. Então eu seleciono esse tipo de posicionamento. E agora ele pede aqui para você colocar duas faces que você quer. E posteriormente selecionar mais duas faces que você quer centralizar o seu modelo. Como assim, Alan? Não ficou muito claro. Ó, seleciona essa caixa e seleciona, por exemplo, essa face e essa face aqui, certo? Agora, ele pede aqui para você selecionar mais duas faces para você centralizar, né? São faces de referência. Como que você vai fazer? Selecionar essa face com essa face. Simples assim. Agora, eu vou dar um OK. Eu vou tentar mexer essa peça aqui. Ela não mexe para o lado nem para o outro. Só vai ficar rodando porque ela está totalmente definida já, né? Agora basta a gente selecionar essa face, posicionamento e agora coincidente. Esse comando coincidente é quando literalmente quer que uma face fique colada na outra, por exemplo. Então, coincidente, eu quero coincidente com essa face. Dou um OK. Mesma coisa para esse lado. Coincidente com essa face. E dou um OK. Bom, está ganhando forma o nosso modelo, né? Ó, agora repara que eu consigo girar o nosso modelo. Mas agora, um detalhe aqui. Repara que se eu mexer essa peça aqui, que é o nosso mancal, não está mexendo o nosso contrapeso. Por quê? Eu preciso criar uma outra relação para travar esse moente com o nosso contrapeso. Qual seria essa relação? Tem vários tipos, mas uma relação simples que tem como a gente usar é esse cadeado, né? Ou seja, eu seleciono o cadeado, vou dar um clique no moente e um clique aonde eu quero travar ele. E dou um OK. Mesma coisa para o outro. Dou um clique, quero travar ele em relação a essa peça aqui. E dou um OK. Agora, ao girar essa peça, repare que o nosso sistema todo está mexendo. E agora basta a gente também posicionar a nossa biela. Então, ainda com os dois recursos que eu acabei de ensinar, os dois posicionamentos, que é o concêntrico e o posicionamento de largura, centralizar, né? Então, vou selecionar
essa face, vou vir em posicionamento, concêntrico. Concêntrico com o quê? Com essa parte do contrapeso. E dou um OK. Pronto, agora ó, ela vai ficar nesse centro, mas eu quero exatamente aqui no centro, sem movimento nenhum. Como que eu faço então? Avançado, posicionamento avançado, largura. E mesma coisa, por exemplo, essa face com essa face. E a segunda referência, eu quero centralizar entre essas duas faces. Pronto, definiu a nossa referência e agora eu posso dar um OK. Agora repara que eu posso mexer, né, o nosso sistema e ele já está ganhando forma, certo? Agora, a única coisa que falta é a cabeça do pistão. A cabeça do pistão eu vou disponibilizar para vocês estarem analisando, né, com calma aí como modelar ela. Mas a princípio não tem muito mistério, né? Para vocês modelarem ela, ela tem um diâmetro de 50 e tem essa barra, esse tubo que passa aqui no meio com um diâmetro externo de 8,25, o nosso raio, né, na verdade, de 8,25. Então vocês podem estar modelando aí da forma que vocês quiserem, tá? E depois podem fazer uma casca. E aqui ainda tem uma superfície, né? Tem um comando de revolução aqui que também não é muito difícil. Eu posso abrir o esboço aqui para vocês verem, né? É assim que foi criada a nossa cabeça do pistão. Então fiz uma linha com 25 e um semicírculo aqui, né, com o comando de spline, né, definindo aqui com uma altura de 3 milímetros. Tá? E foi feita a revolução. Então saindo aqui, bem simples. Então assim que foi modelada, eu não vou fazer aqui porque o objetivo é mostrar mais a área de montagem, né? Então eu já estou com a cabeça do pistão aqui, vou abrir a nossa montagem e vou importar ela. Inserir componente, cabeça do pistão, e está aqui a cabeça do pistão. Mesma coisa agora, vou selecionar essa face aqui do tubo, posicionamento concêntrico com essa superfície. E agora vou de novo no posicionamento avançado, largura, e vou selecionar, por exemplo, eu quero essa face com essa face. Segunda referência é essa face com essa face. E pronto. Dou um OK. Aqui está o nosso modelo. Eu posso, por exemplo, posicionar nessa vista e mexer o nosso modelo. Ele está mexendo porque está totalmente definido todas as relações. Tudo que você foi criando, cada posicionamento em ordem foi criado aqui, né? E vamos supor que você tem uma montagem muito grande. Como que você faz para saber quais são os posicionamentos que estão vinculados aqui com a biela, né? Basta clicar com o botão direito, tem a opção embaixo do delete que é pai e filho, né? Então você clica e pronto, tudo que for relacionado à biela tem aqui no seu comando, certo? Sem mistério nenhum. E aí, pessoal, o objetivo hoje foi esse, introduzir o conceito de montagem, tá? Tem muita coisa ainda para ser falada, mas espero que vocês curtem, né? Bem básico, né? Então, novamente, tentem desenhar essa biela, tá? Tentem desenhar a biela e a cabeça do pistão. Não tem mistério, é fazer um círculo, estrudar ele e vocês treinarem
aqui esse recurso aqui, né, de revolução. Então, ele vai revolucionar em torno dessa linha aqui, tá? Vai revolucionar e vai criar aquela superfície que vocês estão observando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, um detalhe aqui, né? Então, antes de terminar, vamos supor que eu realizo qualquer alteração no modelo. Por exemplo, eu vou abrir essa caixa aqui e vou criar uma alteração aqui. Vou fazer um furo. Vou fazer um furo aqui. Só para vocês verem, né? Então fiz um furo passante aqui. Bom, como essa caixa está vinculada com a minha montagem, ao abrir a minha montagem, como eu fiz uma alteração na minha peça, ao abrir a montagem, ele vai perguntar aqui se realmente eu quero aceitar a alteração que foi feita numa peça. Se eu clicar não, ele não vai carregar o furo, mas se eu clicar sim, ele aceita e já altera automaticamente esse furo dentro da sua montagem. Tá? E, por último, como que seria a vista explodida? Né? Aqui em montagem, vista explodida, aqui é só uma questão de curiosidade, né? Eu posso arrastar a peça do jeito e da ordem que eu quiser, né? Posso arrastar a peça, por exemplo, para apresentar o projeto. Então aqui, todo o caminho, a ordem, ele vai seguindo aqui na vista explodida, e eu consigo ainda personalizar esses caminhos, né? Criar esses caminhos. Então vou dar um OK, e agora, clicando com o botão direito na sua montagem, e vindo aqui em animar a explosão, né? Ao clicar em animar, ele vai montando de acordo com o que foi feito, né? Então, eu vou dar um play. Ele vai ficar animando a sua montagem conforme você criou esse caminho, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.